Tá, pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Tá, vamos ver se vai agora aí. Então, pessoal, página 31. Dei uma olhadinha aí. 31 não, 32, perdão, página 32. Então, aí na página 32, a questão 5, pessoal, ela tá falando, a gente estava falando na aula passada sobre razões, tá? Uma das razões que a gente conversou, pessoal, foi a velocidade, tá? Eu falei para você na última aula a respeito de velocidade, que como é que se calcula a velocidade? Você precisa saber qual foi o espaço percorrido, tá? Qual foi a distância percorrida e em quanto tempo isso foi feito. Tá? Então, geralmente aqui no Brasil a gente trabalha com quilômetro por hora, tá? Então, quilômetro por hora é uma das unidades de medida para velocidade, tá? Então, eu tenho aí, nesse caso, a questão 5 está falando de velocidade média, tá? E a gente vai conversar agora direitinho aí para ver o que a gente vai calcular nessa questão. Então, está dizendo lá, responda ao que se pede. Responda ao que se pede. Aí tem, letra A, calcule a velocidade média de um carro que percorreu 480 km em 4 horas. Pessoal, como eu falei para vocês aqui, que em cima, ó, da nossa razão, lembra que a razão é uma fração, né? Então, em cima eu tenho a distância e embaixo eu tenho o tempo. O que você vai ter que fazer nessa questão aqui? Para você descobrir a velocidade, você vai pegar a distância, 480, dividido pelo tempo, tá? Foram 480 km em 4 horas. Então, ele quer saber, calcule a velocidade média, tá? Então, eu coloco assim, ó, vou até escrever aqui de novo, ó, V, que é velocidade, tá? Vai ser a distância pelo tempo. Qual foi a distância que eu percorri? 480 km. Em quanto tempo? 4 horas. Certo? E aí você vai lá e faz a divisão. 480 dividido por 4, você vai ter aí 120. Tá? Como eu estou falando de quilômetro e hora, então vai ser 120 quilômetros por hora. Tá? Então, na letra A velocidade média aí desse veículo aí, desse carro, é 120 km por hora, tá? E na segunda está dizendo assim, se no item anterior o carro tivesse percorrido a mesma distância, 480 km, tá? Com velocidade de 80 km por hora, quantas horas teria gasto? Então, se ele tivesse percorrendo a mesma distância, 480 km, só que a velocidade dele agora é 80 km por hora, tá? E aí eu vou ter que pensar o seguinte, pessoal, 80 km por hora quer dizer que a cada hora ele vai fazer 80 km. E quantas horas eu vou precisar passar para chegar em 480, que é a distância que ele precisa percorrer, tá? Então aí você teria que pensar, pessoal, ó, se eu fizer 80, a primeira hora ele vai fazer 80, tá? Na segunda hora ele já vai fazer quanto? 160. É só somar mais 80, não é isso? Na terceira hora ele vai fazer quanto? 240. É só somar mais 80 aí. Quer dizer, a cada hora ele vai andando 80, 80, 80. Oi, pode falar. Eu não estou entendendo as contas da questão A e a B. Tá, então vamos começar tudo de novo aqui. Na última aula, na nossa aula passada, da semana passada, a gente falou sobre razão, tá? O que é uma razão? Uma razão é uma fração. O que essa fração vai fazer? Ela vai relacionar dois valores, tá? Às vezes é número de pessoas. A aula passada a gente conversou sobre o número de animais, era gato e cachorro, né? Então eu tinha razão da quantidade de gatos no lugar, por exemplo, para a quantidade de cachorro que estava nesse determinado lugar. Isso aqui é uma razão, é quando eu faço uma comparação de números aí. Tudo bem até aí? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza, então isso aqui é uma razão, tá? Aí eu falei para ti na aula passada que existem algumas razões que têm características particulares. Uma delas é a razão que trata de velocidade.
Tá? A razão que trata de velocidade, aula passada a gente falou sobre densidade, falamos sobre escala, tá? Que são alguns deles, deixa eu até escrever de novo aqui. Falamos sobre escala, tá? A escala vai retratar aí valores, como foi o caso dessa questão aqui de cima, ó. Isso aqui é uma escala, tá? Ela é representada assim, ó, 1 para 25 milhões, ó, é uma escala. O que ela trata? De um desenho, que vai ser uma figura num tamanho menor, em comparação à figura no tamanho real. Então isso aí é um tipo de razão, tá? É uma escala. Falamos sobre densidade demográfica, tá? Densidade. E falamos sobre velocidade, tá? Eu resolvi questões sobre escala, resolvi questões sobre densidade, nessa mesma folha, página 32. E agora eu estou falando de velocidade. Qual é a razão que vai trabalhar a velocidade? Aí eu venho aqui na letra A da quinta questão. Velocidade, que eu vou representar pela letra V, ela vai relacionar o espaço percorrido, tá? Eu nem vou usar a palavra espaço, eu vou usar a palavra distância. É a distância percorrida depois de um determinado tempo, durante um determinado tempo, tá? Por isso que lá no carro, quando você anda de carro, de moto, de ônibus, tá? Tem lá o velocímetro que marca. A velocidade é 40 km por hora. O que isso quer dizer? Que a cada hora ele vai andar 40 km. Tudo bem até aí? Tudo, né? Então a velocidade é isso, ó. Por exemplo, lá no carro, às vezes a gente vê na cidade aí umas placas de trânsito, aí a placa tá lá dizendo assim, olha, velocidade permitida 40 km por hora, tá? Isso aí é unidade de velocidade. Tem lugar que é permitido 80, tem lugar que é permitido só 30. Dentro do estacionamento de residência, estacionamento de prédio aí, às vezes é só 10 km por hora, quer dizer, tem que andar bem devagar. Enfim, a distância, a velocidade calcula a distância pelo tempo, certo? Aí a questão 5 está dizendo assim, responda ao que se pede. Calcule a velocidade, está escrito bem aqui, ó. Calcule a velocidade média de um carro que percorreu 480 km. Isso aqui é a distância. Qual foi a distância que ele percorreu? 480 km. Mas em quanto tempo ele fez isso? Em 4 horas. Então aqui é tempo. Achou aí? Conseguiu enxergar direitinho aqui, ó? 480 quilômetros é a distância em 4 horas, que é o tempo. Tudo bem até aí? Achou essa informação? Conseguiu enxergar aí ou não? Sim, né? Tá. Então o que eu vou fazer? Já que eu sei que 480 quilômetros é a distância e 4 horas é o tempo, eu vou colocar estas informações aqui na velocidade, porque a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Aí eu vou lá e escrevo, qual foi a distância que esse cara percorreu? 480 quilômetros. Em quanto tempo? Em 4 horas. Tá? Então tá aqui, ó, distância 480, tempo 4. E aí eu faço a divisão. Dá para dividir 480 para 4? Dá. Quando você divide 480 para 4, você vai achar 120. Qual é a unidade de medida que a gente tratou agora há pouco para velocidade, pessoal? Tá aqui, ó, quilômetros e aqui hora. Então aqui vai ser quilômetros, que a gente coloca km por hora, que é H. Beleza? Então essa aqui é a velocidade desse carro aí nesse trajeto. E aí? Melhorou um pouco? Tá. No item B, ele disse assim, ó, se no item anterior tivesse sido percorrido a mesma distância, qual é a mesma distância? 480 km, tá? Com uma velocidade de 80 km por hora. Quantas horas seria necessário para eu poder percorrer? Pessoal, 80 km por hora quer dizer que em 1 hora ele vai andar 80 km. Tudo bem? Isso é 80 km por hora. Então, em 1 hora ele vai andar 80 km. E se fosse 2 horas? Se em 1 hora ele anda 80, em 2, pessoal, vai ser o dobro de 80. Tá? Em 2 ele vai andar 160 km.
E se fosse 3 horas? Vai ser o triplo, né? 3 vezes 80 vai dar 240 quilômetros. E aí você vai mensurando, vai medindo. Ele quer que você chegue em 480, que é a distância total que ele tem para percorrer. Tá? Então, se você continuar fazendo isso aqui, você vai perceber que quando você chegar lá em 6 horas, ele vai percorrer 480 quilômetros. Então, em quanto tempo ele vai conseguir... Não pode dividir 480 dividido para 80? Pode, era isso que eu ia fazer agora. Eu queria primeiro que tu entendesse o raciocínio aqui da questão. Pode sim, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Na verdade, a resolução da questão é fazendo essa divisão que você falou aí, tá? Então, 6 horas, pessoal, se você continuar pensando dessa forma, em 6 horas ele vai percorrer os 480 quilômetros. Mas como é que eu posso chegar nesse valor de 6 horas sem precisar ficar fazendo esse raciocínio? Aí eu vou fazer o que disseram agora aí. Eu vou pegar a minha distância, que é 480 quilômetros, e vou dividir por 80, que é a velocidade que ele está tratando aí. Se você dividir 480 km para 80 km por hora, né, que é a velocidade no caso, então você vai ter aqui um total de 6 horas. Quer dizer que em 6 horas ele vai andar 480 quilômetros. Ok, pessoal? Preencha aí o seu livro, essa questãozinha 5 na página 32, para a gente poder ver a página 33. Já posso passar essa? Pode. Beleza, aqui 28 pessoas. Então vamos lá. Oi? Pode passar. Beleza. Então vamos lá para a página 33. Uma última questãozinha aí na página 33. Então observe o desenho a seguir, sabendo que o comprimento real da moto é 2 metros. Pessoal, essa moto aqui, na realidade, daqui para cá, o tamanho dela, lá na moto real, tá? São 2 metros. Tá? Isso em centímetros dá 200 centímetros. Certo? Como eu estou vendo aí que é um desenho que está na forma reduzida, provavelmente essa questão está tratando de escala. Lembra que quando a gente falou de escala, é quando você desenha uma figura, né, num tamanho reduzido, num tamanho menor. Por exemplo, é uma forma de você representar a escala, tá? Essa figura que é pequena, você está representando como uma figura real que é maior, tá? Então, quando você, por exemplo, desenha uma casa, olha a casa aí que eu vou desenhar. Essa casa aqui não é do tamanho da casa real que está lá, no lugar que está lá construído, ou que vai ser construído. Mas ela está numa escala reduzida, tá? Então, se ela está num tamanho reduzido, provavelmente eu vou precisar utilizar uma escala de redução, certo? Hoje a professora Rossella falou sobre o coronavírus, ela mostrou a imagem lá do coronavírus. Nesse caso, pessoal, como a imagem é pequena, eu tive que usar uma escala de ampliação para poder mostrar para vocês na tela do computador. Tá? Então, a figura muito pequena eu ampliei, é a escala de ampliação. Essa, quando você pega uma figura grande e reduz, desenha ela menor, é uma escala de redução, tá? Então a questão está dizendo aí, observe o desenho a seguir. Sabendo que o comprimento real da moto é 2 metros, lembra que eu falei aqui embaixo, 2 metros é a mesma coisa que 200 centímetros. Calcule a escala utilizada nessa representação. Quando eu falei escala para vocês, pessoal, na aula passada, eu falei que você deve colocar aqui a informação representativa. O que é a informação representativa? É o desenho. Tá? O desenho e aqui embaixo o tamanho real desse desenho, certo? O tamanho real do objeto no caso. Então o que eu vou fazer? Aqui em cima eu posso até mudar essa palavra representativa, eu vou colocar assim desenho mesmo, tá? O tamanho do desenho vem em cima e embaixo vai o tamanho real do objeto. Então qual é o tamanho do desenho, pessoal, que eu tenho aí nessa figura? Qual é o tamanho que esse desenho tem? 4 centímetros. Então eu vou colocar bem aqui, ó, 4 centímetros. E embaixo, qual é o tamanho real desse objeto? Lembra que escala tem que estar na mesma unidade. Então o tamanho real tem que ser também em centímetros, certo? Em centímetros, pessoal, esse objeto aqui, ó, que tinha 2 metros, em centímetros ele vai ter 200 centímetros, certo? E assim eu consigo deixar ele na mesma unidade. Em cima 4 centímetros, embaixo 200 centímetros, que é o tamanho real dele. Então 4 centímetros é o tamanho do desenho, tá?
Tá aqui, ó, 4 centímetros é o tamanho do desenho. Tá aqui, ó, 4 centímetros é o tamanho do desenho. E embaixo o tamanho real dele, 200 centímetros, porque ele tinha 2 metros, que equivale a 200 centímetros. Em escala a gente usa a mesma unidade, tá? Bom, 4 para 200, pessoal, eu posso simplificar. Dividir não dá. Se você tentar dividir 4 para 200, vai dar um número com vírgula, né? Não vai dar um valor inteiro. Mas eu posso dividir, aliás, eu posso simplificar. Por quanto que dá para simplificar essa fração aí, pessoal? Vamos tentar simplificar ela por 4. Tá? Então, se eu simplificar por 4, vai ficar assim, ó, o número de cima dividido com o número de cima. 4 dividido para 4 aqui, ó. 4 dividido para 4 vai dar quanto? Ó? 1. E 200 dividido para 4 vai dar 50. Então, essa aqui vai ser a escala que eu vou trabalhar. Olha como eu represento a escala, ó. Escala 1, 2 pontos, 50. Como é que eu falo isso aqui? Escala de 1 para 50, certo? Então quer dizer que cada 1 centímetro do meu desenho corresponde a 50 centímetros lá na moto, de verdade, tá? Então cada 1 centímetro que eu desenhar aqui dessa moto vai ser 50 centímetros lá na moto real, certo? Anote aí então essa questãozinha 6 aí para você. Lá vou eu, hein? Razão inversa, pessoal, vamos lá. O que é razão inversa? Pegue seu marca-texto aí para a gente poder começar a marcar algumas coisas aqui. Olha a explicação para razão inversa aí, pessoal. Razão inversa é... Deixa eu confirmar aqui o pessoal que está chegando. Quem está chegando agora... Tem mais gente chegando. Quem está chegando agora, nós estamos na página 33, tá? Começando aí razões inversas. Então, o que é uma razão inversa, pessoal? Razão inversa, ó, tá escrito assim, ó. Duas razões são consideradas inversas, razões inversas, quando, ao serem multiplicadas, resultam em 1. Olha que coisa interessante, pessoal. Quando você vai multiplicar duas razões inversas, elas são conhecidas como inversas, elas serão inversas uma da outra, se quando você multiplicar o resultado der 1. Aí tu fala, eita, professor, mas como é que eu vou conseguir fazer um negócio desse? Olha lá, imagina que eu tinha a razão 3 sobre 4 e eu vou multiplicar essa razão por 4 sobre 3. Tá? Se você tentar multiplicar de fato, vou até escrever mais para cá, ó, 3 sobre 4 vezes 4 sobre 3. Se você tentar multiplicar de fato, você vai lembrar quando a gente teve aula de multiplicação de fração. Eu disse para ti assim, ó, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então você vai fazer 3 vezes 4, que vai dar 12, em cima, e embaixo 4 vezes 3, que também dá 12. E o que acontece quando os dois números de cima e de baixo são iguais, pessoal? R$12 dividido para 12 pessoas, sabe quanto é que dá para cada? Ó? R$1 para cada. Então essa multiplicação, ela deu como resultado esse 1 que ele está tratando aqui no início. E a gente não poderia fazer, tipo assim, cortar o 3 e o 4, Tá aqui, ó, ficaria 1 ou ficaria 0? Exatamente, eu também posso fazer isso. Imagina que quando eu fiz essa multiplicação, vou tirar aqui o cálculo que eu fiz. Aí você lembrou, olha, o professor Cláudio falou para mim, na multiplicação de fração, se tiver número igual em cima e embaixo, corta, né? Assim? Então eu posso cortar esse 3 com esse 3, já era. E eu posso cortar esse 4 com esse 4. Só que se eu fizer isso, não sobra ninguém. Quando não sobra ninguém, pessoal, desse corte, o resultado é 1. Não é 0, tá? O resultado é 1, ok? Então, se deu 1 como resultado, de novo deu o meu número 1 que eu queria aqui, que é a razão inversa. Que no caso, aí, essas duas frações são inversas uma da outra, tá? Mas, pessoal, é bem fácil de você observar se uma fração é inversa da outra. Como é que você vai observar isso? Olha essa primeira. Aqui é 2 em cima e 5 embaixo. Se eu inverter, o 5 está embaixo, ele vai para cima. Ó. 5 em cima e 2 embaixo. Isso é inversa, pessoal. É só trocar de lado. Tá? Se eu tivesse a fração aqui 3 sobre 4, como eu falei, quem está embaixo vai para cima. Ó. 4 em cima. Quem está em cima vai para baixo. O 3 que está lá em cima vai para baixo. É só trocar de posição. Tá? Então, uma é inversa da outra. É só mudar o cara que está em cima para baixo e que está embaixo para cima. Isso é inversa, na verdade. Tá? Então, o que é a inversa da fração aí, pessoal? É quando você troca o numerador com o denominador. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Tá?
Mas uma prova para você verificar se de fato é a inversa é você fazer a multiplicação e ver se o resultado dá 1. Tudo bem até aí? Posso continuar? Pode. Beleza, então vamos continuar aqui na parte de baixo. Está dizendo assim, ó, uma questãozinha aí. Está dizendo assim, imagine uma situação em que um grupo de 30 componentes, seja dividido em 2 subgrupos, considerando o primeiro subgrupo com 12 membros. Então vou colocar assim, ó, total de pessoas, 30 pessoas, tá? O primeiro subgrupo tem 12 membros, está escrito aqui, ó. Primeiro subgrupo tem 12 membros e o segundo subgrupo tem 18 membros, está aqui, ó, e o segundo tem 18, tá? Uma vez criada essa situação, responda a questão a seguir. Primeira questão. Com o valor 12, 18 e 30 é possível determinar 6 razões distintas. Escreva essas razões e o que cada uma delas representa. Tá, vamos lá então. Primeira razão que eu posso escrever, pessoal, usando embaixo o número total, eu posso colocar assim, ó, 30, e aí eu vou colocar o primeiro grupo. O primeiro grupo tem quantas pessoas? 12. Então eu tenho 12 de 30. Tudo bem até aí? Qual seria a outra fração que eu poderia fazer utilizando essa mesma fração aqui, pessoal? Só inverter, tá? O 30 está embaixo, ele vai para cima, ó. 30 e o 12 que está em cima vai para baixo. 12. Já escrevi 2 frações aí, tá? Então o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz o primeiro grupo pelo total e depois eu fiz a inversa, tá? Então deixa eu escrever mais para dentro aqui da folha. Então eu vou fazer assim, ó, primeiro grupo e embaixo eu vou fazer o total. Primeiro grupo tem 12 pessoas e o total tem 30 pessoas. Beleza, pessoal. Então olha aí, o primeiro grupo, então eu escrevi aí o primeiro grupo em cima e o total embaixo, né? Como o primeiro grupo tinha 12 pessoas, então vai ficar 12 aqui em cima do total 30. Se eu fizer a inversa disso, 30 vai para cima e o 12 vai para baixo. E o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que eu tenho 12 pessoas do total de 30. Beleza? Ficou fácil agora montar as outras, né? Como é que seria o segundo grupo aí? Vou colocar aqui, segundo grupo e embaixo total. Como é que seria o segundo grupo? 18 pessoas no total de 30 pessoas. Ou eu poderia fazer a inversa, 30 sobre 18. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 18 pessoas, aí no segundo grupo, no caso, tá? Do total de 30. Então eu tenho 18 pessoas aí de um total de 30 pessoas. Terceira fração que eu poderia fazer, pessoal, seria o primeiro grupo relacionando ele com o segundo grupo. Então o primeiro grupo tem quantas pessoas? 12. E o segundo grupo tem quantas pessoas? 18. Se eu fizer o inverso disso, eu poderia ter 18 sobre 12. E o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que eu tenho 12 pessoas do primeiro grupo em relação a 18 pessoas do segundo grupo. Tá? Então essa relação aí você vai construir fazendo as frações, tá? Beleza? Não sei se dá para entender direitinho aí, a letra ficou meio pequena, mas anote aí, tá? Então o primeiro grupo sobre o total, que é 12 sobre 30, aí você faz a inversa, 30 sobre 12. Segundo grupo pelo total, 18 sobre 30, tá? Que está aqui na segunda linha, tá aqui, ó, 18 sobre 30, e o inverso, que seria 30 sobre 18.
E o último grupo, 12 sobre 18 e o inverso, 18 sobre 12. Tá? Então aí é só pra gente escrever. Na prova? Oi? Vai cair isso na prova? Não, na verdade essa relação de você só escrever frações aí, dizer quem é a inversa, isso aí é bem simples, isso aí não é... Vai cair aquela parte de escala, né? De calcular Provavelmente escala, de escala, densidade. Então, muito sério. E professor, Oi. quais são os capítulos que vão cair na terceira avaliação? Na terceira avaliação, meu amigo, vai cair o livro 3 só, tá? Que foi que a gente já estudou do livro Tá bom. 3? Oi? Vai cair o livro 3 todinho? Terceira avaliação. Não, porque eu não vou conseguir terminar ele todo. Mas o que a gente pode ver do livro 3? Ó, vou até anotar aqui para vocês. Livro 3. Qual foi o capítulo que a gente já estudou? Capítulo 11. Tá? Deixa eu só aceitar o pessoal que está chegando aqui. Capítulo 11, que é polígonos. Tá? Polígono, a gente estudou a formação do triângulo, estudamos diagonal, que a gente fez o desenho do triângulo dentro dos polígonos. Lembra que a gente fez isso aula passada? Calculamos o valor do x. Olha, tinha um triângulo assim, ó, que tinha, por exemplo, aqui era x, aqui era 30, aqui era 40. Aí eu dizia, calcule o valor do x, tá? Eu falei com vocês sobre o nome dos triângulos, quando ele é equilátero, quando ele é escaleno, quando ele é isósceles, tá? Tudo isso vai aparecer lá. E aí veio o capítulo 12, que é esse que nós estamos agora. Qual é o capítulo 12? O capítulo 12 é razões e proporções. Deixa eu ver aqui. Se bem que tem pouca página, de repente eu consigo até terminar ele amanhã. Então esse aqui vai ser o material da prova da terceira avaliação, tá? Livro 3 apenas, capítulo 11 e 12. Sim, passa aí para a página 34, questão 2. Considere agora um grupo de pessoas do qual a razão entre as pessoas do primeiro grupo e do segundo grupo é 3 para 5. Olha aí, hein? Ele não deu a razão, não deu o total de pessoas, mas eu vou ver se alguém consegue matar essa charada. Ele está dizendo aqui, o primeiro grupo, eu vou escrever assim, ó, primeiro... Tem quantas pessoas? 3. E o segundo... Tem quantas pessoas? 5. Queria que alguém me dissesse qual é o total de pessoas aí. Quem consegue matar essa charada? Se no primeiro grupo tem 3... Como é que quem falou? 8. Se no primeiro grupo tem 3 pessoas e no segundo tem 5, pessoal. Se eu somar isso aqui, o total serão 8 pessoas. Tá? Então ele quer dizer aí que nesse caso eu teria um total de 8 pessoas, tá? Então o primeiro grupo tem 3, o segundo grupo tem 5, se eu somar vão ser 8 pessoas no total, beleza? Então eu vou até colocar aqui, ó, vou escrever aqui, primeiro grupo tem 3, segundo grupo tem 5 e o total de pessoas aí no caso serão 8 pessoas, tá? Beleza, o que mais que ele quer? Apenas com essas informações é possível identificar todas essas razões? Explique como isso pode ser feito. Bom, vamos fazer as razões aqui relacionadas a essa situação, pessoal. Primeira razão que eu posso fazer, 3 sobre 5. Que razão é essa, pessoal? Eu estou relacionando quem aí? 3 sobre 5, que razão é essa? Quem pode me dizer o que é essa razão aí? Essa razão, pessoal, ela está tratando do primeiro grupo em relação ao segundo grupo. Então, eu tenho uma razão simples aí de 3 para 5, tá? Se eu fizer a inversa dessa, eu teria o quê? 5 sobre 3, ok? Outra razão que eu posso escrever, pessoal, posso escrever 3 para 8. Essa razão está dizendo o quê? Primeiro grupo e embaixo o total de pessoas. Qual seria a inversa dessa? 8 sobre 3. Qual é a última razão que dá para escrever ainda? 38
Isso, 5, que é o segundo grupo, está para 8, que é o total de pessoas, tá? E se eu fizer o inverso, seria 8 para 5, tá? Então aí eu tenho 6 razões, ó. A primeira é o primeiro grupo para o segundo grupo, a segunda é a inversa. Essa terceira, primeiro grupo para o total de pessoas, a quarta é a inversa dessa. E as duas últimas é o segundo grupo para o total de pessoas e a inversa dela. Tá? Então essa questão pediu só que a gente escrevesse as razões aí que podiam relacionar essa situação. Tá? Então anote aí a questão 2, era só para fazer as razões inversas, as razões e as suas inversas. Certo? Pessoal, a terceira questão está dizendo assim: a partir do exercício anterior, é possível notar que mesmo sabendo todas as razões, são essas 6 aí que a gente fez, não é possível determinar exatamente a quantidade de pessoas em cada grupo, cada subgrupo, nem o total de pessoas. Por que isso acontece? Bom, aqui em cima, pessoal, eu fiquei falando 3, 5, 5, 3, mas aqui ele disse assim, ó, qual é a razão entre as pessoas. Esse 3 para 8 aqui, pessoal, é uma razão. Ela não é exatamente o número de pessoas. Não quer dizer que tem só 3 pessoas e só 5 pessoas e no total são 8 pessoas, tá? Nessa questão ele não disse a quantidade de pessoas, ele disse a razão entre elas. Então a terceira questão está pedindo assim: por que não é possível identificar o número de pessoas aí? Por que eu não consigo quantificar o total de pessoas, pessoal? Anote aí no seu livro, tá? Por que isso não pode acontecer? Pois na questão anterior não foi dado, ou melhor, não foi informado o número real de pessoas. Tá? Então, quando não foi informado o número real de pessoas, eu não consigo calcular quantas pessoas tem no grupo 1, quantas tem no grupo 2. Aquele 3 para 5 ali, pessoal, é a relação, a razão que existe entre o primeiro grupo e o segundo grupo. Tá? Não é que tenha exatamente 3 pessoas no primeiro grupo e 5 pessoas no segundo grupo. Certo? Isso aí é só uma proporção. Então, essa aí é a questão 3. Como não foi dado o número de pessoas, lá eu não consigo dizer quantas pessoas tem exatamente. Ok, pessoal? Posso passar essa? Pode. Então, olha aí a questão 4. Essa questão 4 aí, pessoal, vamos fazer ela bem direitinho aí para não ter problemas, tá? Eu vou só relembrar as razões que eu escrevi lá em cima, tá? Que eu precisei apagar por causa do espaço aqui. Mas lá em cima eu escrevi para ti essas razões aqui, ó. 3 está para 8 e 5 está para 8. O que essa primeira razão quer dizer? Que de 3 pessoas do primeiro grupo teria um total de 8 pessoas, né? 3 pessoas do primeiro grupo por total de 8. E do segundo grupo eu tenho 5 pessoas no total de 8. Beleza. Essa questão embaixo agora vai me dar um número de pessoas, tá? Para eu poder trabalhar. Ele diz assim: considere que na situação do exercício 2, total de pessoas é 24. Pessoal, qual desses números que está aqui em cima, fala do total de pessoas? É o 3, é o 8 ou é o 5? 3 sobre 8. 3 sobre 8, o 8 que está embaixo está falando do total. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer nessa questão 4? Presta atenção. Eu vou comparar a primeira razão. Ó. 3, que é do primeiro grupo, está para 8. Tá? Assim como eu não sei que número aqui em cima está para 24. Qual é a relação do número 24, pessoal? Ele está dizendo aqui, ó, é o total de pessoas. Isso é o número 24, é o total de pessoas. Lá em cima, esse 8 aí era a proporção do número de pessoas. A proporção do total de pessoas. Então, quando eu disse que 3 está para 8, isso aqui eu escrevi assim, ó. Era o primeiro grupo para o total. Quem é o primeiro grupo? 3.
Quem seria o total lá em proporção, em razão? Seria o 8. Então eu estou relacionando aí o 3 sobre 8, porque esse 8 aqui, pessoal, representa para mim um total. Tá? Beleza, o que eu vou precisar fazer aqui, pessoal? Para mim poder comparar duas razões, pessoal, eu vou ter que multiplicar a primeira fração para ela virar a segunda, tá? Para mim poder ver qual é a razão que vai se manter aí no número de cima. Então imagina aí, que número eu preciso multiplicar esse 8 para que ele vire 24, pessoal? Para que 3. Então se eu fizer essa fração aqui vezes 3, ele dá 24. 8 vezes 3, 24. Só que se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então em cima vai ser 3 vezes 3. Quanto é que dá 3 vezes 3? 9. Então 9 é a quantidade de pessoas... É a quantidade de pessoas do primeiro grupo. Se o total é 24, a quantidade de pessoas do primeiro grupo seriam 9 desses de 24. Tá? Do primeiro grupo, total 24 pessoas, eu tenho 9 pessoas do primeiro grupo. E como é que eu vou achar o segundo grupo? Bora fazer aqui do lado. Qual foi a fração que tratava o segundo grupo? Era 5 sobre 24. Opa, 5 sobre 8, perdão. 5 sobre 8. O 8 virou 24, igual a primeira fração aqui, ó. Mas o que foi que eu fiz para o 8 virar 24? Eu multipliquei 8 vezes 3, 24. Tá? Então, se eu multipliquei vezes 3 aqui embaixo, eu vou multiplicar vezes 3 aqui em cima. 5 vezes 3 vai dar 15 pessoas. Tá? Então, 15 é a quantidade de pessoas do segundo grupo. E observa o que é interessante aqui nessa questão, pessoal. No primeiro grupo tem 9 pessoas. No segundo grupo tem 15. Se eu somar 9 mais 15, dá 24 pessoas, que é o total que eu tenho abaixo aí. Tá? Então essa aí é uma situação que a gente precisa analisar bem direitinho para não cometer erros, tá, pessoal? Então o que você faz? Você escreve a razão, que é 3 sobre 8 e 5 sobre 8, e multiplica ela para transformar na razão que a questão está oferecendo. Como ele disse que são 24 pessoas, eu fiz o 8 virar 24 multiplicando por 3. Certo? Eu sei que é uma questão um pouco confusa aí no começo, mas essa é a primeira que a gente está fazendo, tá, pessoal? Terão outras dessa aí para a gente discutir mais na frente. Tá bom? Preencha aí essa questão 4 para a gente conversar. Que a 5 a gente não vai fazer, tá, pessoal? Ele está pedindo para você elaborar um problema e tal. Acho que ainda não está na hora de a gente fazer esse processo de elaboração de questões aí, tá? Ainda mais para resolver com o colega que a gente não está podendo se encontrar agora. Beleza? Então deixa 5 aí. Mas preencha a quarta para a gente poder conversar sobre a página 35. Já. Beleza. Vire aí para a página 35. E eu queria que você anotasse na página 35 a atividade para casa. São 3 questões só. Então, na página 35, você vai ver aí o que você consegue fazer nessas 3 questões aí. Gente, travou pra mim de novo. Travou a tela? Vou passar aqui para me poder mostrar aí para vocês a página 35, tá? Então tem aí a primeira questão. Tá dizendo lá, em uma razão, essa aqui é para você fazer em casa, tá? Vocês tentem fazer aí mais tarde. Em uma razão, o antecedente aí tem essa soma aí, e o consequente é essa outra soma. Determine a inversa dessa razão. Tá, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que primeiro fazer essa operação aqui, ó, para saber o que sai daqui. Eu te aconselho primeiro a somar. Tu vai somar essas 2 frações aí, tá? Quando você somar, pessoal, tu já percebeu que aqui embaixo é 3 e 4. Vai ter que achar o MMC. O MMC é 12, entre 3 e 4 é 12. Aí tu vai calcular, vamos dizer aqui, tá? Que a fração deu aqui 12 sobre 5, por exemplo. Tá?
Então esse cara é o antecedente. Quem é o antecedente? É o número de cima. Então eu vou fazer uma razão, em cima será 5 sobre 12, por exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que é esse o valor. E vamos dizer que aqui embaixo deu 1 sobre 12, nessa outra aqui quando você calculou. Esse aqui é o consequente é o número de baixo, então ficaria 1 sobre 12. Você vai calcular isso aqui, que é uma divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Depois que você tiver uma fração final, vamos dizer aqui que deu 3 sobre 4. Ele quer que você escreva a inversa dessa. A inversa de 3 sobre 4 é 4 sobre 3. Tá? Então vai ter todo esse processo aí para fazer. Calcular a soma, que tem o MMC, depois fazer a divisão de fração, para depois fazer a inversa. A 2 é bem fácil, é para você escrever a razão das duas, desses números aí, ó. Por exemplo, eu vou fazer só a primeira para vocês entenderem. A razão entre 10 e 15, pessoal, é 10 está para 15. Só isso aqui. Tá? Nas outras é o mesmo processo. Se der para dividir, você divide, tá? Nesse caso 10 e 15, por exemplo, daria para simplificar por 5, que vai dar 2 sobre 3. E aí sim eu encerro a minha fração. Beleza? E a 3 eu vou deixar para vocês pesquisarem e tentarem descobrir como é que calcula ela. Tá? Depois eu posso postar um vídeo mostrando a explicação dessas questões aí, ou dar a resposta no final. Tá? Os gabaritos aí para vocês. Ok, pessoal? Vou encerrar com vocês agora, porque eu vou entrar com o pessoal do 7º